Marcos capítulo 6. Jesus em Nazaré. Jesus voltou com os seus discípulos para a cidade de Nazaré, onde ele tinha morado. 2 No sábado começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o estavam escutando ficaram admirados e perguntaram: de onde é que este homem consegue tudo isso? De onde vem a sabedoria dele? Como é que faz esses milagres? 3 Por acaso ele não é o carpinteiro, filho de Maria? Não é irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não moram aqui. Por isso ficaram desiludidos com ele. 4 Mas Jesus disse: um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra, entre os seus parentes e na sua própria casa. 5 Ele não pôde fazer milagres em Nazaré, a não ser curar alguns doentes, pondo as mãos sobre eles. 6 E ficou admirado com a falta de fé que havia ali. A missão dos 12 discípulos. Jesus ensinava nos povoados que havia perto dali. 7 Ele chamou os 12 discípulos e os enviou 2 a 2, dando-lhes autoridade para expulsar espíritos maus. 8 Deu ordem para não levarem nada na viagem, somente uma bengala para se apoiar. Não deviam levar comida, nem sacola, nem dinheiro. 9 Deviam calçar sandálias e não levar nenhuma túnica a mais. 10 Disse ainda: quando vocês entrarem numa cidade, fiquem hospedados na casa em que forem recebidos até saírem daquela cidade. 11 Mas, se em algum lugar as pessoas não quiserem recebê-los, nem ouvi-los, vão embora. E na saída sacudam o pó das suas sandálias, como sinal de protesto contra aquela gente. 12 Então os discípulos foram e anunciaram que todos deviam se arrepender dos seus pecados. 13 Eles expulsavam muitos demônios e curavam muitos doentes, pondo azeite na cabeça deles. A morte de João Batista. 14 O rei Herodes ouviu falar de tudo isso porque a fama de Jesus se havia espalhado por toda parte. Alguns diziam: esse homem é João Batista, que foi ressuscitado. Por isso esse homem tem poder para fazer milagres. 15 Outros diziam que ele era Elias. Mas alguns afirmavam: ele é profeta, como um daqueles profetas antigos. 16 Quando Herodes ouviu isso, disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, e agora ele foi ressuscitado. 17 Pois tinha sido Herodes mesmo quem havia mandado prender João, amarrar as suas mãos e jogá-lo na cadeia. Ele havia feito isso por causa de Herodias, com quem havia casado, embora ela fosse esposa do seu irmão Filipe. 18 Por isso João tinha dito muitas vezes a Herodes: pela nossa lei você é proibido de casar com a esposa do seu irmão. 19 Herodias estava furiosa com João e queria matá-lo. Mas não podia. 20 Porque Herodes tinha medo dele, pois sabia que ele era um homem bom e dedicado a Deus. Por isso Herodes protegia João. E, quando ouvia falar, ficava sem saber o que fazer, mas mesmo assim gostava de escutá-lo. 21 Porém no dia do aniversário de Herodes apareceu a ocasião que Herodias estava esperando. Nesse dia Herodes deu um banquete para as pessoas importantes do seu governo, altos funcionários, chefes militares e autoridades da Galileia. 22 Durante o banquete a filha de Herodias entrou no salão e dançou. Herodes e os seus convidados gostaram muito da dança. Então o rei disse à moça: peça o que quiser, e eu lhe darei. 23 E jurou: prometo que darei o que você pedir, mesmo que seja a metade do meu reino. 24 Ela foi perguntar à sua mãe o que devia pedir. E a mãe respondeu: peça a cabeça de João Batista. 25 No mesmo instante a moça voltou depressa onde estava o rei e pediu: quero a cabeça de João Batista num prato, agora mesmo. 26 Herodes ficou muito triste, mas, por causa do juramento que havia feito na frente dos convidados, não pôde deixar de atender o pedido da moça. 27 Mandou imediatamente um soldado da guarda trazer a cabeça de João. O soldado foi à cadeia, cortou a cabeça de João. 28 Pôs num prato e deu à moça. E ela entregou à sua mãe. 29 Quando os discípulos de João souberam disso, vieram, levaram o corpo dele e o sepultaram.
Juízes capítulo 9. Abimeleque. Abimeleque, filho de Gideão, foi à cidade de Siquém, onde viviam todos os parentes da sua mãe. Ele pediu que eles perguntassem aos homens de Siquém: o que é que vocês preferem? Ser governados pelos 70 filhos de Gideão ou por um só homem? Lembrem que Abimeleque é do mesmo sangue de vocês. 3 Então os parentes da sua mãe falaram sobre isso com os homens de Siquém, e eles resolveram seguir Abimeleque porque era parente deles. 4 Deram a ele 800 gramas de prata tirados do templo de Baal-Berite. Com essa prata Abimeleque contratou alguns homens ordinários para o seguirem. 5 Abimeleque foi para a casa do seu pai Ofra e ali, em cima de uma só pedra, ele matou os seus 70 irmãos, os filhos de Gideão. Mas Jotão, o filho mais moço, se escondeu e por isso não foi assassinado. 6 Então todos os homens de Siquém e de Bet-Milo se reuniram na árvore sagrada de Siquém e ali fizeram de Abimeleque o seu rei. 7 Quando Jotão soube disso, subiu até o alto do monte Gerizim e gritou para eles: homens de Siquém, me escutem, e Deus escutará vocês. 8 Aí Jotão disse: uma vez as árvores resolveram procurar um rei para elas. Então disseram à oliveira: seja o nosso rei. 9 A oliveira respondeu: para governar vocês, eu teria de parar de dar o meu azeite, usado para honrar os deuses e os seres humanos. 10 Aí as árvores pediram à figueira: venha ser o nosso rei. 11 Mas a figueira respondeu: para governar vocês, eu teria de parar de dar os meus figos tão doces. 12 Então as árvores disseram à parreira: venha ser o nosso rei. 13 Mas a parreira respondeu: para governar vocês, eu teria de parar de dar o meu vinho, que alegra os deuses e os seres humanos. 14 Aí todas as árvores pediram ao espinheiro: venha ser o nosso rei. 15 E o espinheiro respondeu: se vocês querem mesmo me fazer o seu rei, venham e fiquem debaixo da minha sombra. Se vocês não fizerem isso, sairá fogo do espinheiro e queimará os cedros do Líbano. 16 E Jotão continuou: será que vocês foram sinceros e honestos quando fizeram de Abimeleque um rei? E será que vocês trataram Gideão e a sua família com decência e de acordo com o que ele merecia? 17 Lembrem que o meu pai lutou por vocês. Ele arriscou a vida para salvá-los dos midianitas. 18 Mas hoje vocês estão contra a família do meu pai. Vocês mataram os seus 70 filhos em cima de uma só pedra. E depois fizeram do seu filho Abimeleque, que é filho de uma escrava, o rei de Siquém. Fizeram isso somente porque ele é parente de vocês. 19 Agora, se o que vocês fizeram hoje com Gideão e a sua família foi sincero e honesto, então sejam felizes com Abimeleque, e que ele seja feliz com vocês. 20 Mas, se não, que de Abimeleque saia fogo e queime os homens de Siquém e de Bet-Milo. E que saia fogo dos homens de Siquém e de Bet-Milo e queime Abimeleque. 21 Aí Jotão fugiu e foi viver em Beer, porque estava com medo do seu irmão Abimeleque. A revolta de Gaal. 22 Abimeleque governou o povo de Israel durante 3 anos. 23 Então Deus fez com que Abimeleque e os homens de Siquém se odiassem. E eles se revoltaram contra Abimeleque. 24 Isso aconteceu para que Abimeleque e os homens de Siquém, que o haviam ajudado a matar os 70 filhos de Gideão, pagassem pelo seu crime. 25 Os moradores de Siquém puseram homens escondidos no alto das montanhas para matar Abimeleque. Eles assaltavam todos os que passavam por aquele caminho. E Abimeleque soube disso. 26 Gaal, filho de Ebed, foi com os seus irmãos para Siquém, e os homens dali confiaram nele. 27 Eles foram até as suas plantações, apanharam uvas e prepararam vinho. Então fizeram uma festa. Depois entraram no templo do seu Deus, comeram, beberam e amaldiçoaram Abimeleque. 28 Aí Gaal disse: por que estamos sendo dominados por Abimeleque? Que tipo de homens somos nós, os homens de Siquém? E quem é ele? É o filho de Gideão. No entanto, Zebul recebe ordens dele. Porque devemos ser dominados por ele. Sejam fiéis ao seu antepassado Amor, pai de Siquém. 29 A. Se eu fosse o líder deste povo, expulsaria Abimeleque e diria: já que o seu exército é tão grande, então saia e lute. 30 Zebul, o governador da cidade, ficou com muita raiva quando soube o que Gaal tinha dito.
31 E mandou mensageiros a Abimeleque, que estava em Arumá, para dizerem a ele: Gaal, filho de Ebed, e os seus irmãos vieram a Siquém e estão atiçando o povo da cidade contra você. 32 Por isso faça o seguinte: durante a noite você e os seus homens saiam e se escondam nos campos. 33 Amanhã levantem-se ao nascer do sol e ataquem de surpresa a cidade. E, quando Gaal e os seus homens saírem para lutar, ataquem com tudo o que vocês tiverem. 34 Então Abimeleque e todos os seus homens saíram durante e se esconderam fora de Siquém, divididos em 4 grupos. 35 Gaal se levantou e foi para o portão da cidade. Aí Abimeleque e os seus homens saíram de onde estavam escondidos. 36 Quando Gaal os viu, disse a Zebul: Veja, vem gente descendo do alto das montanhas. Mas Zebul respondeu: Não são homens. São as sombras das montanhas. 37 Porém Gaal disse: Veja, vem gente descendo bem na nossa frente, e um grupo vem vindo da árvore sagrada. 38 Então Zebul disse: Onde foi parar toda a sua conversa? Não foi você quem perguntou por que devíamos servir a Abimeleque? Pois são estes os homens de quem você estava caçoando. Saia agora e lute contra eles. 39 Aí Gaal saiu na frente dos homens de Siquém e lutou contra Abimeleque. 40 Abimeleque o atacou, e Gaal fugiu. Muitos homens caíram feridos, até perto do portão da cidade. 41 Então Abimeleque voltou para Arumá, e Zebul foi até Siquém e expulsou de lá Gaal e os seus irmãos. 42 No dia seguinte o povo de Siquém saiu para os campos. E Abimeleque ficou sabendo disso. 43 Então ele dividiu os seus homens em 3 grupos e os deixou escondidos no campo, esperando. Quando Abimeleque viu o povo saindo da cidade, saiu de onde estava escondido e os matou. 44 Abimeleque e o seu grupo atacaram de surpresa e tomaram conta do portão da cidade. Os outros 2 grupos atacaram o povo que estava nos campos e mataram todos. 45 Abimeleque combateu os homens da cidade o dia todo. Tomou a cidade e matou os seus moradores. Então destruiu a cidade e espalhou sal no chão. 46 Quando os chefes de Torre de Siquém souberam disso, foram todos para a fortaleza do templo de Baal-Berite para ficar em segurança. 47 Mas Abimeleque soube que eles estavam reunidos lá. 48 Aí subiu o monte Salmão com os seus homens. Pegou um machado, cortou um galho de árvore e o pôs no ombro. Disse aos homens para fazerem depressa a mesma coisa. 49 Cada um deles cortou um galho de árvore. Depois eles seguiram Abimeleque e fizeram uma pilha de galhos encostados na fortaleza. Em seguida puseram fogo nos galhos e queimaram a fortaleza com toda a gente dentro. Assim morreram todos os moradores de Torre de Siquém, mais ou menos 1000 homens e mulheres. 50 Depois Abimeleque foi a Tebes, cercou a cidade e a conquistou. 51 Em Tebes havia uma forte torre. Todos os homens e mulheres e os líderes da cidade correram e entraram nela. Fecharam as portas e foram para o terraço. 52 Abimeleque avançou, atacou a torre e chegou até a porta, para pôr fogo nela. 53 Mas uma mulher jogou uma pedra de moinho na cabeça dele e quebrou o seu crânio. 54 Aí ele chamou depressa um moço que carregava as suas armas e disse: Tire a sua espada e me mate. Não quero que digam que fui morto por uma mulher. Então o rapaz tirou a espada e o matou. 55 Quando os israelitas viram que Abimeleque estava morto, voltaram todos para casa. 56 E assim Deus castigou Abimeleque pelo crime que havia cometido contra o seu pai, o crime de matar os seus 70 irmãos. 57 Como castigo pela maldade dos homens de Siquém, Deus fez com que eles sofressem. E assim aconteceu que Jotão, filho de Gideão, tinha dito que ia acontecer quando os amaldiçoou.